Boa noite. Meu nome é Casimiro Nunes Carimo. Hoje vou aqui introduzir um novo capítulo que está relacionado ao nitrogênio. É um capítulo do livro de fertilidade do solo. É um tópico que já foi discutido na sala de aula, então trago aqui um resumo de tudo que foi discutido lá na sala de aula. Então, nesta aula, nós aqui vamos abordar um dos nutrientes mais importantes na fertilidade do solo e na produtividade agrícola, nesse caso o nitrogênio. Então, o nitrogênio é considerado um dos elementos mais exigidos pelas plantas, pois ela participa no crescimento vegetativo, na formação de proteína, enzimas, clorofila e compostos essenciais para o metabolismo vegetal. Então, quando estudamos ou quando falamos da dinâmica de nitrogênio, nós precisamos compreender esses elementos de uma forma tão profunda, pois ela passa em diversas transformações químicas, biológicas no solo, envolvendo micro-organismos, matéria orgânica, processos como mineralização, nitrificação, mobilização e também desnitrificação. Então, aqui nós iniciamos nessa sessão falando dessa relação entre nitrogênio e planta. Bom, antes eu trago aqui algumas funções fisiológicas fundamentais. Nesse caso, temos que ter em conta que o nitrogênio ela desempenha várias funções essenciais dentro da planta, sendo considerado um elemento-chave para o funcionamento dos organismos vegetais. Uma das principais funções está relacionada à formação de proteína. Então, as proteínas são moléculas indispensáveis para a estrutura dessas moléculas e também para o funcionamento desse processo metabólico. Então, o nitrogênio também participa na formação de aminoácidos, que são os blocos de construção dessa proteína. Então, sem o nitrogênio suficiente, nesse caso, a planta apresenta a redução da síntese proteica, comprometendo o crescimento, divisão celular e o desenvolvimento dos organismos vegetativos. Então, outros papéis fundamentais de nitrogênio está relacionado ao material genético. Então, esse nutriente ela faz parte da composição das bases nitrogenadas presentes no DNA, RNA, e também dessa forma ela participa diretamente no processo de redução celular, nesse caso, transmissão de informações genéticas e formação das novas células, nesse caso na planta. Então, além dessas funções, o nitrogênio também ela influencia ativamente nessa atividade enzimática, o metabolismo energético e formações de compostos importantes para a planta. Então, a disponibilidade adequada desse nutriente é muito importante, pois ela favorece o maior crescimento, melhor desenvolvimento radicular, maior capacidade produtiva. Isso é muito importante ter em conta esse fator, que é esse elemento que é nitrogênio. Então, aqui vamos compreender também essa relação entre o nitrogênio e a fotossíntese. Então, um dos processos mais importantes para a redução, nesse caso, a produção energética da planta, o nitrogênio ela possui ligações diretas com formações da clorofila. Conformação da clorofila e também pigmentos responsáveis pela coloração verde das folhas e pela captura de energia luminosa. Então, a clorofila, nesse caso, é essencial porque ela permite que a planta transforme energia da luz solar em energia química, que é um processo conhecido como fotossíntese. Então, durante esse processo, a planta utiliza dióxido de carbono, água e luz para produzir carboidratos que são utilizados no crescimento vegetal da planta. Então,
quando existe a disponibilidade adequada de nitrogênio no solo, a planta ela consegue produzir maior quantidade de clorofila, apresentando folhas verdes, maior capacidade fotossintética também. Então, isso é resultado da maior produção da biomassa e melhor desempenho produtivo. Então, vou aqui também falar de alguns sinais, alguns sintomas de deficiência desse elemento. Então, como eu havia dito, quando ocorre deficiência de nitrogênio, a síntese de clorofila ela é prejudicada, ela é muito prejudicada. Como consequência, as folhas apresentam coloração verde e amarela, principalmente nas folhas mais velhas. Isso já verifiquei na prática, nesse caso, no experimento tem andamento, tenho visto algumas plantas que possivelmente por ser o efeito de falta de nitrogênio. Mas como é um estudo, então isso fica em dúvida. Então, essa redução da atividade fotossintética provocada pela menor produção de energia e a diminuição do crescimento é devido à deficiência do nitrogênio, ou seja, pode ser devido a essa deficiência de nitrogênio. Então, como havia dito, o nitrogênio é um dos elementos muito importantes, pois ela também está diretamente naquilo que é o crescimento vegetativo da planta. Portanto, o nitrogênio ela influencia diretamente na capacidade produtiva da cultura também, pois ela determina a eficiência com que a planta captura energia solar e transforma essa energia em material vegetal na planta. Bom, o ciclo de nitrogênio ela apresenta um conjunto de processos responsáveis na movimentação e transformação desses nutrientes, ou seja, desse elemento entre a atmosfera e o solo. Então, apesar da atmosfera terrestre possuir aproximadamente 78% de nitrogênio, 78% de nitrogênio em forma de gás, a maioria das plantas não consegue utilizar diretamente essa forma. Então, para absorver nitrogênio na planta, ela precisa ser transformado em formas disponíveis, nesse caso o amônio e nitrato. Bom, vou aqui falar das grandes reservas orgânicas de nitrogênio. Bom, 95 a 98% de nitrogênio total do solo é complexado da matéria orgânica e de forma insolúvel. Isso eu discuti muito no capítulo anterior, no vídeo anterior, e também falamos muito mais da fração protegida. Esse capítulo eu trouxe muito mais só para ser algo de revisão neste caso, porque discutimos muito mais quando falamos principalmente da matéria orgânica, onde eu explicava esse processo, como é que ocorre esse processo, como é que a matéria orgânica ela contém esse nutriente e como é que ela disponibiliza esse nutriente, ou seja, como é que essa matéria orgânica acaba estando em forma insolúvel. Expliquei muito na aula passada, enquanto eu falava da matéria orgânica. Bom, também é importante saber que a mineralização desse nutriente, nesse caso do nitrogênio, ela corresponde à transformação de nitrogênio presente no compostos orgânicos em formas minerais que possam, ou seja, que podem absorver, ou seja, ser absorvida pela raiz. Então, vou aqui primeiro falar da nitrificação. Nitrificação
que é a transformação de amônio em nitrato. Bom, a nitrificação é uma etapa fundamental do ciclo de nitrogênio no solo. Então, ela é responsável na transformação de nitrogênio em forma em forma amoniacal em nitrato, uma das formas mais absorvidas pelas plantas. Então, esse processo ocorre duas etapas principais e é realizado em grupos específicos de micro-organismos. Então, na primeira etapa, as bactérias nitrificantes oxidam, nesse caso, o amônio, transformando em nitrato. E esta relação é realizada principalmente nos organismos de grupos de bactérias e arqueias nitrificantes. Então, na segunda etapa, o nitrato é rapidamente convertido em o nitrito é convertido em nitrato. Eu havia feito uma confusão aqui. Bom, então, por sua vez, as bactérias nitrificantes, o nitrato formado pode ser absorvido pelas plantas ou permanecer no solo sujeito a um processo de perda. Então, a nitrificação é influenciada pelas condições ambientais. Isso o professor já explicou várias vezes, então eu terei que repetir. E para quem é a primeira vez a ver esse vídeo ou a ter essa aula de nitrogênio, tem que ter em conta que a nitrificação é influenciada por condições ambientais, pois ela ocorre com maior intensidade no solo, bem areado, com base na disponibilidade de oxigênio, umidade adequada, o pH favorável. Então, vou aqui explicar como é que é esse processo. Vou fazer uma comparação entre amônio e o nitrato. Bom, o nitrato, como eu estava a explicar anteriormente, em solos muito ácidos ou com baixa atividade microbiana, esse processo, nesse caso a nitrificação, pode ser reduzida. Então, como eu disse, o nitrato ela é caracterizada por cargas positivas, tem alta capacidade de retenção no solo, ou seja, o CTC é muito maior, que a capacidade de troca de cátion é maior. O nitrogênio pode, ou seja, a perda de nitrogênio é muito reduzida, ou seja, é quase nula nesse caso. E os efeitos no pH radicular, então, quando tem forma de nitrato, ou seja, de amônio, ela acidifica as raízes, nesse caso, rizosfera, nesse caso, a parte de rizosfera, né? Então, quando tem forma de nitrato, ela possui carga negativa, então a retenção no solo é quase nula, ela fica livre na solução e o seu risco de perda é muito elevado, então ela pode ser perdida por lixiviação. Então, e daqui já estaria a voltar a explicar o ciclo de nitrogênio de uma forma geral assim, para fazer entender esse conceito. Bom, o ciclo de nitrogênio ele apresenta o conjunto de processos responsáveis pela movimentação e a transformação desse elemento entre atmosfera, solo, micro-organismo e organismos vivos. Então, apesar da atmosfera terrestre possuir aproximadamente 78% de nitrogênio de forma de gás, a maioria das plantas não consegue utilizar diretamente nessa forma. Por isso, ela passa por esse processo de nitrificação. Ela é convertida, nesse caso, em forma de amônio e nitrato. Ou seja, é nessa solução em que o nitrogênio ela é absorvida pelas plantas.
Então, essa transformação ocorre principalmente pela ação de micro-organismos presentes no solo. Então, isso é um processo mais importante e a fixação biológica de nitrogênio ela é realizada por algumas bactérias, como eu havia dito, bactérias que convertem nitrogênio atmosférico em forma reaproveitáveis pelas plantas. Então, estão aqui esses principais pontos em que o nitrogênio ela é absorvida. Ou seja, como ocorre o ciclo de nitrogênio? Primeiro é que é a fixação, depois amonização, nitrificação e desnitrificação. Então, vou aqui explicar primeiro a forma de nitrogênio, tendo em conta a fixação, no ponto de fixação. Bom, falando em fixação, o nitrogênio em estado gasoso, ele é transformado em amônia por micro-organismos ou relâmpago. Nesse caso, quando como eu disse, que nitrogênio, ou seja, 78% de nitrogênio na atmosfera ela é composta por nitrogênio. Então, ela é transformado, o gás, nesse caso, o nitrogênio em estado gasoso, em amônia. No solo, por micro-organismo, na atmosfera, através do relâmpago. Quanto à amonização, ela ocorre a conversão biológica de resíduos orgânicos em amônio. Então, a nitrificação ocorre a oxidação microbiológica do amônio em nitrito. E depois disso, ela é convertida em nitrato. Então, a desnitrificação é a redução aeróbica do nitrato de volta para o gás nitrogênio ou óxido de nitrogênio. Então, esse é um processo em que, ou seria o inverso, neste caso, será o inverso. Então, além de nitrificação, seria desnitrificação. Então, esse caminho todo de nitrogênio no solo, ela está presente no solo através desse processo. O primeiro que é a fixação, depois a amonização, o terceiro que é a nitrificação e por fim a desnitrificação. Bom, então o processo de amônio para nitrato é uma etapa fundamental no ciclo de nitrogênio no solo. Então isso nós não podemos esquecer, é um processo muito importante. Ele é responsável na transformação de nitrogênio em forma de amoniacal em nitrato, como eu havia dito anteriormente. Bom, eu vou falar aqui da fixação biológica de nitrogênio. Bom, falando na fixação biológica, ela é um dos processos naturais. Nesse caso, é um processo natural mais importante para a entrada desse nutriente no sistema agrícola. Então, a atmosfera possui grande quantidade de nitrogênio na forma gasosa, como disse no slide anterior. Porém, essa molécula apresenta uma ligação muito importante e forte entre os átomos, transformando indisponível para a maioria das plantas. Então, a fixação biológica é realizada por micro-organismos especializados, principalmente algumas bactérias capazes de converter o nitrogênio atmosférico em forma que podem ser utilizadas pelos organismos vivos. Esse processo ocorre através da enzima nitrogenase, que é responsável pela quebra de molécula de nitrogênio em estado gasoso. Então, um exemplo muito conhecido ocorre na associação de bactérias de gênero Rhizobium em plantas leguminosas, como por exemplo a soja, feijão, ervilha também. Então, essa bactéria ela vive em estruturas chamadas nódulos nas raízes
nódulos nas raízes, como vem nesse slide aqui. Então, nesse caso, raízes da planta, onde realizam a fixação do nitrogênio em troca do composto energético fornecido pela planta. Então, a fixação, ela reduz a necessidade, ou seja, a fixação biológica reduz a necessidade do fertilizante nitrogenado industrial, contribuindo para uma agricultura mais sustentável, economicamente também viável. Entretanto, a eficiência desse processo depende de fatores como presença de micro-organismos eficientes, condições do solo, disponibilidade de nutrientes. Nesse caso, também o desenvolvimento das plantas hospedeiras. São esses pontos também que podem influenciar esse processo. Assim, a fixação biológica ela apresenta uma importante estratégia para aumentar a disponibilidade de nutrientes, neste caso de nitrogênio, e melhorar a fertilidade do solo. Então isso acaba reduzindo a aquisição daquilo que é fertilizantes químicos nesse caso, porque a planta por si só ela já consegue fixar o nitrogênio de uma forma natural, através dessas bactérias que contêm esses nódulos nas raízes da planta. Então, isso é um fator muito importante. Temos também ter noção de como é que ocorre esse processo. Por isso, às vezes, nós optamos em fazer rotação de cultura. Às vezes, produzir uma leguminosa, depois produzir uma cultura, por exemplo, milho, fazer uma rotação de cultura. Isso vai influenciar naquilo que é a conservação do solo, por si só. Porque as leguminosas, por si só, elas conseguem fixar o nitrogênio. Então, eu vou falar aqui algum processo, e esses processos de uma forma dinâmica, processos e dinâmicas. Nesse caso, a cinética química das relações biológicas desse processo, amonização e a nitrificação. Bom, apesar de nitrogênio ser essencial, o nitrogênio ele apresenta uma grande mobilidade no ambiente e pode sofrer diversas perdas no sistema de solo-planta. Então, essas perdas ela representa a redução da eficiência na adubação e pode causar impactos ambientais. Mas antes disso, vou aqui explicar esse processo de amonificação. Então, essa é uma etapa descentralizada, neste caso, que é o processo de realização por uma ampla variedade de organismos decompositores. Neste caso, fungo, bactérias. E também temos aqui o subproduto reativo, que são macromoléculas nitrogenadas, são quebradas liberando amônia ao longo também, que ao longo hidrata o amônio no solo. Então, esse processo acontece principalmente quando são adicionados ao solo resíduos vegetais, ou seja, de alta relação carbono e nitrogênio. Então, os micro-organismos eles precisam de nitrogênio para decompor esse material e por isso eles retiram o nitrogênio mineral disponível no solo. Então, como consequência, ocorre essa redução temporária de nitrogênio disponível para as plantas, podendo causar também pode causar deficiência nutricional durante os primeiros estágios de decomposição. Então, entretanto, a imobilização não representa uma perda definitiva,
de nitrogênio. Após a decomposição do material orgânico, o nitrogênio, ou seja, liberam nitrogênio, os mecanismos liberam nitrogênio, novamente, e esse nutriente através da mineralização. Através da mineralização. Então, enquanto a mineralização transforma o nitrogênio orgânico em forma de minerais disponíveis para a planta, a imobilização ocorre quando o nitrogênio mineral no solo é incorporado pelos micro-organismos e transforma novamente de uma forma orgânica. Bom, vou falar aqui, eu trago aqui alguns resultados, de uma forma geral do que é observado na literatura. O tempo de nitrificação em condições de campo. Temperaturas ótimas são a 28 graus Celsius, isso num intervalo de tempo de 3 a 5 dias. Num solo frio, a literatura confirma que a temperatura ideal é de 15 graus Celsius, a um intervalo de tempo de 10 a 15 dias. E um solo muito seco, a taxa mínima é de 20%. Então, esses são resultados que eu tive essa oportunidade de buscar na literatura, para poder trazer aqui, para poder entender como é que ocorre esse processo de nitrificação sob condições de campo. Porque às vezes existem lugares em que os solos, ou seja, a temperatura de lá é muito quente, tem lugares muito frios. Então, como é que ocorre esse processo aí? O que a literatura diz em relação a isso? Então, por isso, trouxe aqui esses dados só para poder ajudar a compreender como é que ocorre esse processo de nitrificação sob condições de campo. Então, voltando naquilo que estava a falar de leguminosas, as leguminosas elas possuem um papel importante porque conseguem estabelecer associações com micro-organismos fixadores de nitrogênio, aumentando a entrada desse nutriente no sistema agrícola de forma natural. Então, a manutenção da matéria orgânica também é essencial, pois melhora as características físicas, químicas e biológicas no solo, aumentando a sua capacidade de armazenar e liberar nutrientes. Então, dessa forma, o manejo sustentável de nitrogênio busca o equilíbrio entre a produtividade agrícola, a conservação dos recursos naturais e a redução das perdas. Então, esse é o objetivo. Nesse caso, o objetivo disso também é produzir mais utilizando melhores recursos disponíveis. Nesse caso, garantir um sistema agrícola economicamente viável e um ambiente responsável. Os principais fundamentais de manejo é realizar a recomendação com base na análise de solo. Também tendo em conta a exigência da cultura e no potencial produtivo esperados. Então, esses são os fundamentais, ou seja, são os principais fundamentos de manejo que nós temos que ter em conta durante esse processo. Então, nos requisitos de nitrificação, temos que ter em conta o pH também. Então, o pH ótimo, a maioria das culturas, principalmente no Brasil, o pH tem que variar de 5,5 ao ponto ótimo, nesse caso, que é de 6,5. Isso também depende muito mais da cultura. Quase a maioria das culturas estão nesse intervalo. O seu ponto ótimo é de 6,5. Então,
essas são condições ideais para esse processo de nitrificação. Por ser realizada por bactérias, então a nitrificação é extremamente sensível à acidez. É extremamente sensível à acidez. Então ela requer um solo bem estruturado, e requer um solo estruturado, areado para fornecer oxigênio, um oxigênio abundante, e também os micro-organismos nesse caso. Então, vou aqui tocar um ponto muito importante, que é a via de perda de nitrogênio. Nitrogênio, como eu disse, pode perder-se por lixiviação, pode perder-se por como também pode perder-se por outro fator, pode ser erosão. Erosão também é um dos fatores que pode ocasionar naquilo que é a perda de nutrientes no solo enquanto ocorre esse processo. Mas os principais são volatilização, lixiviação e denitrificação. Esses são os processos principais, nesse caso, de perda de nitrogênio. Mas erosão não é muito comum para a questão de nitrogênio. Talvez outros nutrientes que, como por exemplo o fósforo. O fósforo pode perder-se por erosão. Então é muito bom ter em consideração esses três principais rotas, nesse caso, de perda desse nutriente que é o nitrogênio. Então, como eu disse que a grande parte de nitrogênio existente no solo está incorporada no composto orgânico, como resíduos vegetais, restos de animais, substâncias úmicas. Entretanto, o nitrogênio não está imediatamente disponível para a planta, sendo necessária a ação de micro-organismos decompositores. Então, a volatilização é a fuga de amônia em formato gasoso para a atmosfera, e é comum em aplicações na superfície, por exemplo, a ureia. Por isso é muito recomendado que depois da aplicação da ureia fazermos a cobertura, porque ela pode perder-se facilmente por volatilização. Então, a lixiviação também é um processo em que influencia nesse caso, ou seja, é um processo da perda de nitrogênio, porque ela pode ser arrastado verticalmente, nesse caso o nitrato, em direção ao lençol freático, então gerando perda e poluição. Pode causar poluição se quando ela atinge o lençol freático, então os rios mais próximos então podem ser contaminados, os lagos, então isso já pode causar alguns impactos, ou seja, alguma poluição. Então, volatilização, principalmente como eu estava a dizer, a ureia nesse caso, quando a ureia se deposita na superfície úmida, a enzima urease quebra o adubo com rapidez. Ela quebra com rapidez, então a sua reação gera um pico local do pH, induzindo a formação imediata do gás amônia, que se dissipa ao ar. Então, nós sabemos que a ureia ela contém 60 a 46% de nitrogênio. Então, a maior parte desse nutriente ela é composta por nitrogênio. Por isso, recomenda-se muito que quando aplicamos a ureia, a gente tem que fazer a cobertura. Tem que fazer a cobertura do solo para evitar a perda
desse nutriente. Então, uma das estratégias para melhorar o aproveitamento do nitrogênio é fazer essa cobertura. Então, vou explicar aqui a dinâmica de lixiviação de nitrato. Então, quando ocorre essa repulsão, nesse caso do nitrato, quando ocorre essa repulsão eletrostática, a carga negativa do nitrato ela sofre repulsão, nesse caso pelos coloides negativos do solo. Então a água de chuva ou irrigação pode arrastar esse íon ao perfil, gerando um desperdício e também contaminar a água. Pode contaminar a água, e isso é um dos fatores também que pode influenciar naquilo que é essa contaminação ou poluição ambiental, porque lá na água contém alguns seres que vivem lá, por exemplo os peixes. Então isso não seria bom, então é muito bom termos em consideração esses aspectos, termos em conta, porque isso pode causar alguns aspectos ou alguns problemas ambientais. Então, outro problema está relacionado ao acúmulo de nitrato no tecido vegetal, especialmente em algumas hortícolas, ou seja, hortaliças. Então, além disso, o excesso aplicado no solo ele aumenta o risco de perdas ambientais através de lixiviação e emissões de gases nitrogenados. Então, do ponto de vista econômico, aplicar mais nitrogênio do que a planta necessita apresenta também um desperdício de fertilizante e também aumenta os custos de produção. Por isso é muito recomendado fazer uma análise do solo para termos uma base daquilo que são as doses adequadas, tendo em conta as necessidades nutricionais da cultura. Então, isso é fundamental para garantir a eficiência, a sustentabilidade e a qualidade produtiva, ou seja, a qualidade de produção agrícola. Então, o excesso de nitrogênio também pode tornar os tecidos vegetais mais sensíveis ao ataque de pragas e de doença, pois a planta também, com um crescimento mais rápido, pode apresentar menor resistência estrutural. Então, isso é um dos problemas do excesso de nitrogênio. É um nutriente essencial, mas deve ser manuseado de uma forma adequada. Então, os sintomas desse nutriente ela tem a ver com, ou seja, as características ela é verificada através da clorose, que corresponde ao amarelecimento das folhas, principalmente as folhas verdes nesse caso, a redução da formação da clorofila. Isso expliquei no slide anterior e voltei aqui também a explicar nessa sessão. Portanto, aqui vou falar de fertilizantes nitrogenados. Bom, os fertilizantes nitrogenados, temos aqui a ureia, sulfato de amônio, nitrato de potássio. Vou fazer um resumo geral. Esses fertilizantes são importantes porque fornecem nitrogênio em forma prontamente disponível para as plantas, permitindo maior crescimento e maior produtividade das culturas. Então, entre as fontes mais utilizadas está a ureia. Como aqui vem a percentagem também, já diz. Então, que possui alta concentração de nitrogênio
e é amplamente empregada devido ao seu custo relativamente baixo, enquanto quando aplicado de maneira inadequada, ela pode apresentar perdas por volatilização da amônia. Outra fonte importante é o nitrato de amônio, que fornece nitrogênio na forma mais amoniacal e nítrica. Ela apresenta a presença dessas duas formas permitem a disponibilidade mais rápida e contínua, neste caso, para as plantas. Também existem fertilizantes como o sulfato de amônio, como eu havia dito no início, que além de fornecer nitrogênio, ela fornece enxofre. Ela fornece enxofre, que é outro nutriente importante para o desenvolvimento vegetal. Então, a escolha da fonte nitrogenada, ela depende das características do solo. Temos que considerar a característica do solo, a cultura, as condições climáticas e o sistema de manejo utilizado. Então, não existe uma única fonte ideal para toda a situação. Então, temos que ter em conta essas características: solo, cultura e condições climáticas. Então, além de fertilizantes minerais, fontes orgânicas como estérico, compostos orgânicos, resíduos agrícolas, então também podem fornecer nitrogênio. Vou aqui falar da inovação tecnológica em fontes. Então, portanto, o manejo eficiente de nitrogênio ela envolve selecionar corretamente a fonte, a dose e o momento de aplicação para maximizar o aproveitamento da planta. Para proporcionar o aproveitamento da planta. Então, a eficiência de uso de nitrogênio ela apresenta a capacidade da planta absorver, utilizar e transformar nitrogênio disponível em produção agrícola. Embora o nitrogênio seja aplicado frequentemente em grandes quantidades através de fertilizantes, nem todo o nitrogênio ou nutriente fornecido é aproveitado pela planta. Então, uma parte pode ser perdida por processo de lixiviação e outro por volatilização e desnitrificação. Então, vou falar aqui desses principais fontes, por exemplo, inibidores enzimáticos. Também são um ponto que temos que ter em conta, Então, o composto adicionados para frear a atividade enzimática urease ou inibir o processo de nitrificação temporariamente. Então, esse composto aqui chama-se inibidor enzimático. E outro ponto aqui é a liberação lenta. Fertilizantes como grânulos recobertos por polímeros, ela também está muito relacionado com a liberação lenta. A liberação lenta. Então, vamos aqui falar de práticas de manejo. Práticas de manejo. Bom, o manejo da adubação nitrogenada ela envolve estratégias de campo para elevar a eficiência do uso de nitrogênio na lavoura. Então, o objetivo da adubação não é apenas fornecer grande quantidade de nitrogênio, mas disponibilizar nutrientes na quantidade e no momento e no local adequado para atender às necessidades da planta.
Então, um dos principais fundamentais, ou princípios, um dos princípios fundamentais, nesse caso, no manejo, é realizar a recomendação com base na análise do solo, como eu disse anteriormente. Então, nas práticas agronômicas, nós temos que ter em conta o fracionamento da dose, aplicar devido à época de semeadura, o estágio de maior demanda fisiológica. Então, isso está relacionado ao fracionamento das doses. E outro ponto é a incorporação do adubo, que é integrar o fertilizante subterra para reduzir a perda de amônia por volatilização. No exemplo que eu havia dito, falei muito nesse exemplo porque é algo que eu vivi, tive como oportunidade de ver na prática nas comunidades rurais em que algumas famílias ou pequenos produtores de alface faziam adubação de cobertura. Então, eles deixavam a ureia exposta. E eu fiz uma anotação e tentei fazer uma recomendação, por fim foi sem sucesso, mas tomei nota e fiz chegar a informação que isso não era apropriado porque o nitrogênio pode perder-se. Pode perder-se por volatilização. E outra prática também que temos de ter em conta é a época de aplicação. Então, vamos aqui falar também da eficiência do uso de nitrogênio. Nesse caso, em percentagem. Então, temos aqui a ureia incorporada, mais o inibidor. Ela pode ser aproveitada a 80%. Uma taxa de 80% desse nutriente ela é aproveitado tendo em conta esse aspecto. Então, ureia incorporada comum pode ser aproveitada o nitrogênio a uma percentagem de 60%, nesse caso do aproveitamento, e ureia sem a incorporação. Aqui, praticamente, 35% de aproveitamento é o que pode ocorrer. Então, com isso, não haverá eficiência do uso desse nutriente, nesse caso, do nitrogênio. Então, é muito bom nós termos um conhecimento profundo de como aplicar, como é que a planta vai absorver esse nutriente, qual é a forma ideal ou mais eficiente da aplicação ou da incorporação desse nutriente no solo para que a planta consiga absorver esse nutriente e aproveitar essa propriedade química que contém nesse composto que é a ureia nesse caso, para o seu crescimento e garantir que consiga favorecer naquilo que é a melhor produtividade e gerar lucro para o produtor. Embora o nitrogênio seja aplicado frequentemente em grandes quantidades através de fertilizante, nem todo nutriente fornecido é aproveitado pela planta. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Então, uma parte pode ser perdida pelo processo de lixiviação, volto a repetir, por volatilização e de nitrificação. Então, a eficiência ela depende de vários fatores, incluindo a característica da cultura, sistema radicular, as condições do solo e a disponibilidade de água, temperatura e o manejo adequado de fertilização. Então, trago aqui essa abertura. É um momento de debate. Caso alguém tiver uma curiosidade, pode deixar alguma questão aqui nos comentários e eu estou aberto, vou responder. E posso também
fazer um vídeo que está relacionado às respostas, ou seja, às questões que vocês vão deixar no meu comentário. Então, quanto maior for o número de comentários, então aí vai criar uma motivação em mim de fazer uma aula relacionada a esse ponto para sanar as dúvidas. Eu também tenho o hábito de responder comentários, então posso responder comentários. Então esse é um momento de debate. Quem tiver alguma dúvida pode apresentar nos comentários. Eu vou responder e vou fazer um vídeo respondendo essa pergunta. E obrigado.